a gente vai estudar o capítulo 17 em dois tempos, uma introdução e um olhar mais geral sobre o capítulo a gente vai fazer hoje, e um olhar um pouco mais pormenorizado, com alguns outros detalhes, a gente vai fazer na próxima semana. E qual a razão para isso? Há algumas delas, a primeira, talvez mais importante de todas essas razões, é o fato de que Apocalipse 17 é, sem sombra de dúvidas, o texto mais desafiador e talvez mais polêmico que a gente tenha em toda a situação do livro de Apocalipse, mas não só no livro de Apocalipse, mas em todo o cenário de estudo das profecias. O capítulo 17 continua sendo um capítulo desafiador em função, em primeiro lugar, do fato de que não há um consenso estabelecido sobre a interpretação específica do livro do capítulo 17. Mais do que isso, a gente tem o fator de que o capítulo 17, na sua característica de resumo, na sua característica de apresentação, ele também oferta uma grande dificuldade em relação a vários dos seus símbolos, principalmente um deles, que é a descrição da besta que aparece no capítulo 17. Então, vamos separar isso com calma, com tranquilidade para o estudo, vamos olhar alguns aspectos mais gerais hoje e outros aspectos mais específicos na segunda leitura ou na segunda visão que teremos desse mesmo capítulo na semana que vem. Nesse contexto do resumo do capítulo 17, o que nos importa observar em relação ao contexto do capítulo é perceber que o capítulo 17 aparece numa cena montada no livro de Apocalipse, que começa lá no capítulo 15 e transcorre a partir do 16, que é a cena do final do julgamento, ou do juízo investigativo, ou qualquer outro nome que quisermos dar para esse processo, que é o juízo sobre os justos, e, consequentemente, em função disso, o preparo para a vinda ou a queda das pragas previstas sobre os ímpios. Afinal de contas, o julgamento dos justos implicou no selamento do povo de Deus. E, uma vez selados, agora já estão definidos como salvos, e, por sua vez, definido também o conjunto dos ímpios, e as pragas cairão sobre os ímpios como forma de manifestação dos juízos de Deus sobre aqueles que vinham produzindo destruição sobre a terra. É neste contexto do capítulo 16 que o capítulo 17 inicia o seu texto, porque um dos anjos, um daqueles que guardava as 7 taças que implicam as pragas, chega até João e convida João para observar aquilo que será o juízo que se desfere sobre a grande meretriz e sobre a besta. Ou seja, para entender o capítulo 17, em primeiro lugar, a gente precisa voltar aos capítulos anteriores para entender o contexto. Segundo problema com o capítulo 17 é o fato de que ele apresenta símbolos que possuem correlação com símbolos já vistos nos capítulos anteriores. E por similitude, por similaridade, não raras vezes a gente estabelece uma conexão entre esses símbolos, por razões óbvias, e isso dificulta a interpretação do capítulo 17, porque nem todos os detalhes são superponíveis ao correspondermos a esses símbolos. O que significa que o capítulo 17 tem algo mais, ou uma mensagem a mais, do que a simples repetição dos símbolos anteriores. Uma outra situação é a de que o capítulo 17 traz elementos que serão repetidos de alguma forma no capítulo 18, 19 e 20 de Apocalipse, na manifestação do juízo final de Deus contra o mal. E tanto a meretriz, apresentada no capítulo 17, quanto a própria besta e os seus simbolismos retratados no capítulo 17 são de alguma forma recuperados no capítulo 18 e 19. Ou seja, estudar o capítulo 17 é um desafio, primeiro, porque implica a gente olhar para todo o livro de Apocalipse, mas não só isso, implica olhar praticamente para a Bíblia inteira, nas referências proféticas que a Bíblia apresenta, nas formas simbólicas que a Bíblia apresenta, disso que é o conflito entre Deus e Satanás, e a forma como isso se resolverá no fim da história. Para a gente começar, vamos olhar para o capítulo 17, e o primeiro olhar sobre o capítulo 17 é entender que ele está dividido em partes, em pedaços. O primeiro grande pedaço vai do verso 1 ao 6, dos versos 1 ao 6, e esse primeiro pedaço descreve os símbolos proféticos do capítulo 17.
Depois, na sequência, a gente tem mais 2 blocos, ou podemos chamar de um segundo bloco grande nesse processo, que vai aí do verso 7 até o final do capítulo, ou se a gente quiser dividir em 2 bloquinhos, vem uma manifestação de explicações nesse segundo bloco e depois um terceiro bloco fechando a descrição ao final. Vamos começar com o primeiro bloco, que é o bloco que me chama a atenção nesse primeiro momento, para a introdução, que são os versos de 1 a 6. Vamos com a leitura e depois a gente volta com alguns comentários importantes sobre esse primeiro bloco. Apocalipse 17. A mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de abominações e de impureza da sua prostituição. O nome escrito na testa dela era um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei extremamente espantado. Essa é a sequência dos versos de 1 a 6. O que chama a atenção nesses versos? A gente tem uma descrição simbólica bastante curiosa, bastante pormenorizada em alguns pontos e obscura em outros. Esse primeiro bloco a gente pode olhá-lo como um bloco completo ou ainda dividi-lo em 2 partes. E aí, por isso eu falei, poderíamos ter 3 partes na estrutura. O primeiro bloco, que forma essa estrutura simbólica, na primeira parte dele tem um convite. Os versos 1 e 2 ofertam um convite. E esse convite é a fala do anjo com o profeta. E esse convite é para que o profeta veja algo, para que o profeta observe algo. E essa observação está ligada ao que vai acontecer com essa grande meretriz, que está identificada aí nessa primeira parte como estando em um lugar, como estando em uma estrutura, em uma dimensão geográfica chamada sobre as águas nesse retrato. E depois há uma condução para um outro lugar, que é um deserto, onde a meretriz aparece sobre uma besta. E isso forma esses 2 simbolismos introdutórios no convite que o anjo faz ao profeta. O que é importante no convite? Qual é a primeira grande atenção que a gente tem ao convite do anjo? O convite do anjo é um convite para observar algo, e esse observar tem a ver com um juízo sobre alguém. E, particularmente, esse juízo sobre essa grande meretriz com quem todos os reis da terra se prostituíram. Na sequência disso, a gente tem a apresentação, então, dos detalhes dessa visão, dos detalhes dessa grande meretriz e dessa grande fera ou besta que aparece no texto. Bom, olhando para esse simbolismo, olhando para essas características iniciais do texto, o que é importante a gente se lembrar? 2 símbolos se cruzam aí: águas e deserto. Águas, a gente sabe, está ligado no livro de Apocalipse, já vimos isso em outros textos, a multidões, povos, nações. Deserto, a lugares inabitados ou lugar onde não haja multidões, nações, povos. E esses 2 símbolos agora aparecem correlacionados a partir da figura da meretriz e a partir da figura da besta. Quando a gente observa a besta que aparece aqui no retrato do capítulo 17, a primeira coisa que nos vem à mente, até por conta da sequência que o livro vem tratando, a besta que aparece lá no capítulo 13 de Apocalipse. O que caprichosamente nos remete a um contraste. Aqui já começam as dificuldades a respeito do livro, as dificuldades a respeito da interpretação desse texto. Vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente ir discutindo essas dificuldades a partir dessa referência introdutória inicial. Quando a gente observa essas 2 características que são retratadas aqui, então a primeira dessas características que aparece é uma besta que está sobre as águas. A segunda característica,
sobre o deserto. A besta que a gente tem lá no capítulo 13 de Apocalipse aparece como tendo surgido a partir das águas, e quando a gente olha a sequência do capítulo 13, aparece uma outra besta que vem da terra. E esses dois grandes poderes manifestos ali são as primeiras duas grandes dificuldades que a gente tem no capítulo 17, que é a identificação do fato de se essa besta que aparece aqui retratada como a besta sobre uma região desértica tem relação com a besta do capítulo 13, a primeira parte, ou com a besta do capítulo 13, a segunda parte. Ou seja, se observarmos a besta que sobe do mar, lá no capítulo 13, a referência tinha que ver com a Roma imperial, seguida da Roma episcopal ou religiosa, e a ascensão do seu poder. Aquela besta do capítulo 13 tem características que remetem ao texto de Daniel, o capítulo 7. Lembram? A besta era descrita como tendo aparência ou figuras que lembravam ao leão, ao urso, ao leopardo, ou seja, uma alusão clara ao capítulo 7 de Daniel. Já a segunda besta que aparece lá, que é aquela que sobe da terra, ela está referenciada com os Estados Unidos da América e a ascensão tanto do poder republicano americano, no sentido da sua origem, não o poder no sentido de partidos, mas republicano no sentido da sua origem, enquanto nação, sua ascensão e poder, e o protestantismo dentro dela, porque essa besta tem a aparência de cordeiro, embora suas ações, falas, suas manifestações tenham alusão ao dragão. E é essa besta, a segunda de Apocalipse 13, que dá poder à primeira besta que havia sido ferida mortalmente. E esse poder leva à hegemonia da primeira besta até o fim da história, quando Deus se manifesta e julga a terra. Portanto, de alguma forma, há uma correlação que nos faz lembrar destas cenas. Porém, há uma outra igualmente importante quando a gente observa essa meretriz sobre essa besta, que é a característica que essa besta tem em termos de cor. Ela é manifesta aqui como sendo de cor escarlata. E se a gente observa tanto a manifestação da meretriz quanto a manifestação da besta, isso nos remete a algo que estava no capítulo 12 de Apocalipse, que é a representação do dragão, que também ali é mostrado como tendo 7 cabeças, 10 chifres e uma cor escarlata, uma cor vermelha. E tudo isso agora começa a se cruzar no capítulo 17. Quais são as grandes perguntas do capítulo 17? A primeira dessas grandes perguntas tem a ver com essa besta manifesta se correlaciona com a segunda besta de Apocalipse 13, com a primeira besta de Apocalipse 13, ou com o dragão do capítulo 12, ou com os três. E se relaciona com eles, o que quer dizer cada um desses símbolos apresentados aqui? Se a gente olhar especificamente para os simbolismos, o primeiro desses simbolismos é o da meretriz, que é descrita aqui com várias características. A primeira característica que aparece está logo na introdução, na fala do anjo. Os versos 1 e 2 pontuam: ela está sobre muitas águas, se prostituiu com os reis da terra e embebedou todos os habitantes da terra. Se a gente olha os versos 3 e 4, ela aparece no deserto, montando uma besta escarlata, vestida ela também de púrpura, ouro e pedras e pérolas preciosas. O que essa segunda característica nos faz lembrar? Essa mulher que aparece aqui, ela está em contraste com a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 apresentava uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O capítulo 17 também nos apresenta uma mulher, mas ela está vestida de púrpura, ela tem ouro e tem adornos e pedras e pérolas preciosas com as quais ela se adora. Diferente da pureza manifesta da mulher no capítulo 12, esta aqui é apresentada como uma meretriz que prostitui os reis da terra e se prostitui com eles. Ela embebeda os habitantes da terra. Mas não faz só isso, há outras características que ela tem que contrastam com a mulher do capítulo 12. O fato de aqui a gente ter uma mulher e lá no capítulo 12 termos uma mulher, deixa também evidente que estamos falando de um poder religioso. No caso do capítulo 12, representado pelo povo de Israel ou o povo de Deus. No caso do capítulo 17, aqueles que não são fiéis a Deus. Portanto, também uma estrutura religiosa, mas uma estrutura religiosa que é antagônica a Deus. Não há muita dificuldade consensual com respeito a esta meretriz, a esta mulher.
nas múltiplas interpretações ou exegeses feitas desse texto, há um certo consenso em relação à manifestação dessa mulher. Portanto, não é aqui que a dificuldade do capítulo 17 está. A dificuldade do capítulo 17 repousa sobre a besta, sobre a qual essa mulher está assentada. Os versos 5 e 6 apresentam outras características. Ela tem na fronte escrito Babilônia, a grande mãe de todas as meretrizes da terra. Embriagada ela está com o sangue dos santos. O que significa que esta mulher, apresentada no capítulo 17, é responsável não só pela prostituição dos reis da terra, ou seja, ela não só ela induz e conduz os reis da terra, por isso está montada sobre uma besta, mas também ela representa um poder sobre todos os demais poderes religiosos. Afinal de contas, ela é a mãe de todas as demais meretrizes. Ou seja, não é apenas um poder religioso manifesto aqui, mas é um poder religioso que, de forma combinada, atrela vários outros poderes religiosos antagônicos ao povo de Deus e a Deus. O que significa que o capítulo 17 está apontando para algo importante aqui. O fato de que haverá uma grande aliança religiosa no mundo. Essa aliança já tinha sido manifestada lá no capítulo 13, na segunda parte, quando era construída uma imagem à besta, a primeira besta. Lembra? A segunda besta do capítulo 13 constrói uma imagem à primeira besta e faz com que todos os homens da terra adorem a essa imagem e à primeira besta. Portanto, o que o capítulo 17 está retratando aqui é simplesmente o fato de que essa mulher, essa grande meretriz, conseguiu a coalizão de dois grandes sistemas. Os sistemas políticos da terra, todos os reis da terra, e os sistemas religiosos da terra, todos os sistemas religiosos da terra, que anuíram aquilo que foi construído lá no capítulo 13, a imagem à besta. Portanto, está sendo construída aqui, na cena do capítulo 17, uma arquitetura muito grande a respeito do engano. Se a gente olhar o capítulo 16 de Apocalipse, lá no capítulo 16, quando vamos observando as pragas estão caindo sobre os ímpios, até que, quando a gente percebe com atenção, há duas pragas que caem sobre a sede de governança dos poderes da terra, no sentido religioso, daqueles que servem ao dragão, sendo que, ao observarmos a penúltima dessas pragas, a sexta praga, há um poder que se manifesta de maneira bastante importante, que é a junção de três grandes sistemas: o dragão, a besta e ao falso profeta, que se manifestam ali como um poder conjugado contra Deus. E numa situação que é análoga ao período de Ciro, por exemplo, lá no processo da invasão do reino babilônico, que é o secar o rio Eufrates, ou baixar suas águas, no contexto lá de Ciro, para que o exército pudesse adentrar a cidade de Babilônia e a conquistar. Aqui há uma analogia no capítulo 6, que pontua uma grande batalha de sistemas conjugados, político e religiosos, contra aqueles que servem a Deus e contra Deus, sustentando o engano e querendo destruir a verdade. Quando a gente vem aqui para o capítulo 17, isso parece ser bem claro em relação a essa grande meretriz. Ela conseguiu coalizão de todos os reis da terra e de todos os sistemas religiosos, e é apresentada aqui como aquela que persegue os santos de Deus. Algo bastante parecido com o que o capítulo 16 apresentava no contexto das pragas. E no verso 18, lá no fim do capítulo, a gente ainda tem uma apresentação de domínio sobre a grande cidade. Isso também nos faz lembrar do que estava no capítulo 16, quando olhamos as pragas, principalmente quando as pragas caíam sobre a grande cidade, na destruição dessa cidade, na destruição deste poder. Na sequência, a gente tem a apresentação da besta. E aí, identificando alguns detalhes que o texto nos trouxe sobre ela, na parte inicial do texto, o verso 3, a gente tem lá, era uma besta escarlata ou vermelha, com nomes de blasfêmia e com 10 chifres. Essa besta que é apresentada aqui tem aspectos que lembram o dragão apresentado no capítulo 12. Era um dragão vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres. Mas ela também lembra algumas características apresentadas na besta do capítulo 13, embora não todas.
E daí começa a nossa dificuldade da sua identificação. Nós não lemos o texto, mas pelo menos para identificar algumas dessas características importantes. No verso 8, a gente tem lá a apresentação de que essa besta não é e está para emergir do abismo e caminha para a perdição. Outra característica que aparece aqui, ela tem 7 cabeças. Os versos 9 e 10 apresentam isso. E os versos 11 a 13 descrevem que, dentre essas cabeças, surge uma referência, que é outra referência dificultosa no capítulo, que é um 8º rei. 10 chifres estão sobre sua cabeça, mas que ainda não receberam poder para governar, receberão autoridade em um tempo futuro. E, por fim, os versos 16 e 17 dizem que essa besta odiará a meretriz, assim como os reis da terra também odiarão a meretriz, e o reino lhe será concedido, ou o reino lhe será dado. E assim a gente fecha essas características, essas descrições que o texto de Apocalipse 17 apresentam para a gente nessa fase introdutória. O que me chama a atenção e por que dividir esse texto em 2 partes? A primeira parte do texto, que diz respeito à meretriz, como eu falei, ela é consensual, ou seja, não temos muita dificuldade para identificar, primeiro, a meretriz como sendo um poder religioso, segundo, um poder religioso que tem toda a correlação com aquilo que tínhamos visto no poder religioso do capítulo 13 de Apocalipse, ou seja, um grande sistema religioso que assumiu, em termos de poder, uma extensão grande de domínio e que foi retirado de forma misteriosa o seu poder ao fim da grande profecia de Daniel de 1260 dias. Lembrando, o capítulo 12 apresenta essa referência. Esse poder religioso governaria por 42 meses, prosperaria, perseguiria o povo de Deus, traria destruição à verdade e uma série de outras características que tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 13 manifestam com bastante clareza. Características essas que são semelhantes às desta grande meretriz. Por isso, não há muita dificuldade de consenso aqui. O problema é, quando a gente olha para o capítulo 17 e começa a observar as características dessa besta que aparece ali, se compararmos essa besta com o poder religioso do capítulo 13, ou seja, se essa besta for a manifestação daquele poder religioso que dominaria por 42 meses, temos um problema. O problema é que essa besta se torna igual à meretriz, e por sua vez, não são 2 símbolos, se torna um símbolo só. E isso ofertará uma dificuldade importante quando a gente chega no fim do capítulo 17, e lá é dito que a besta se voltou contra a meretriz. Como é possível você ter, sendo 2 poderes iguais, um se voltando contra o outro? Por sua vez, se a gente correlaciona essa besta exclusivamente com o poder da segunda besta do capítulo 13, a gente tem uma dificuldade com a explicação das cabeças dessa besta e dos chifres que nela estão. Se a gente correlacionar essa besta exclusivamente com o dragão, e aí seria um símbolo de natureza mais subjetiva, ou seja, ela seria um símbolo do mal, e do mal manifesto em Satanás, exclusivamente em Satanás, teríamos uma dificuldade com o fato de que essa besta tem características de governo, e a mulher que aparece ali está sentada sobre a besta e coordena a besta, e conduz a besta para onde ela quer que a besta vá. O que ficaria difícil de comparar com o dragão, porque estaríamos dizendo que essa mulher controla Satanás, o que não parece algo coerente com o texto. Ou seja, tem alguma coisa diferente acontecendo nesse texto que a gente precisa identificar e aprofundar. Que outras coisas são importantes também nessa introdução? O fato de que, quando a gente fala em bestas ou em feras no contexto bíblico, estamos falando de poderes, usualmente poderes políticos, poderes governamentais, poderes que exercem domínio, sejam eles exclusivamente políticos ou políticos e religiosos. Segundo, que é importante lembrar, é o fato de que esses poderes manifestos aqui no capítulo 17 estão num contexto do fim da história. Qual é esse fim da história? Se a gente olhar o capítulo 16 descreve o fim do juízo investigativo. Portanto, de alguma maneira, a coalizão desta meretriz com essa besta tem correlação com o fim da profecia de Daniel, capítulo 7, e com o tempo do fim. E principalmente a última parte do tempo do fim, dado o fato de que quem mostra os juízos sobre a meretriz é um dos anjos que guarda as pragas.
o que significa que, ainda que os símbolos do capítulo 17 descrevam uma história ampla, afinal de contas eles parecem retratar quase que toda a história descrita na Bíblia em relação aos conflitos contra Deus, há algo de atenção nesse capítulo que diz respeito ao último pedaço da história, a última parte da história, na manifestação da ira de Deus a partir das pragas, o que torna mais difícil ainda a compreensão do capítulo 17, mais desafiante, em função do fato de que, se é uma correlação com algo que está por vir, a gente não consegue cravar com 100% de certeza toda a estrutura simbólica que está ali, porque a gente está olhando para frente e não para trás nesta profecia. O que significa que há detalhes que vamos ter que esperar se cumprirem para ter certeza absoluta do que de fato eles queriam dizer. Mas há uma porção de outros detalhes que a gente pode levantar e, a partir deles, tentar entender qual é de fato o contexto desse capítulo. Como introdução, acho que esses são os itens primários para a gente entender por que as dificuldades principais manifestas no capítulo 17 e por que ele é um capítulo desafiador para qualquer um que se lance sobre o estudo deste texto. Então, pontos importantes. Primeiro, há dois símbolos aí manifestos que precisamos descobrir, no caso de um deles, o seu significado mais preciso. Uma segunda questão são símbolos que apresentam um contexto de diferença, ou seja, a mulher e a besta não podem ser o mesmo poder, ainda que possuam correlação com outros textos, há uma distinção entre eles. Terceiro, é inegável que esse texto trata de juízos. Juízos sobre a meretriz, juízos sobre a besta, juízos sobre as cabeças que estão manifestas nesta besta e juízos sobre os chifres que estão manifestos sobre as cabeças dessa besta. Portanto, há pelo menos 4 expressões diferentes de juízos de Deus sobre esses poderes manifestos no capítulo 17. Além disso, que coisas são importantes de lembrar? Esses juízos têm correlação ou guardam correspondência com o juízo prévio que ocorreu sobre o povo de Deus e que permitiu a separação entre o povo de Deus e os ímpios. O que significa que esses juízos manifestos no capítulo 17 não têm a ver com juízo sobre o povo de Deus, tem a ver com juízo sobre os ímpios. E os ímpios manifestos em pelo menos 4 dimensões diferentes: a da meretriz, a da besta, das cabeças e a dos chifres. E, completando ainda toda essa questão, de alguma maneira, o capítulo 17 faz apontamentos que nos conduzem até a última parte da história, da qual depende a vinda de Jesus. O que significa que, de alguma maneira, o capítulo 17 está conectado com a sexta praga, lá do capítulo 16, e com a sétima praga e a vinda de Jesus no capítulo 16 também. Ou seja, há uma correspondência entre o que precisa acontecer com a meretriz e com a besta e o que antecede a vinda de Jesus. Esses são os nossos desafios para fecharmos essas discussões na semana que vem. Na semana que vem a gente vai olhar especificamente para o simbolismo da besta, as possibilidades de interpretação dela e, por fim, as correlações entre essas possibilidades de interpretação e o fim do capítulo 17, ou seja, os versos finais do texto que descrevem principalmente a ascensão desses 10 chifres enquanto poder que o texto apresenta e, particularmente, o juízo sobre esta besta que aparece ali. Ficamos por aqui hoje, para a gente não ampliar mais as questões de dúvidas, mas para a gente entender onde estão os principais pontos aí de dificuldade do capítulo 17. Por hoje, acho que está de bom tamanho. Semana que vem a gente esgota este capítulo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, de alguma forma, as profecias de Apocalipse não só nos trazem a esperança, mas também nos apresentam advertências sobre o contexto final da história do mundo. Te agradecemos porque essas advertências nos permitem o preparo necessário e o despertamento do povo de Deus para as características que deles são esperadas no cumprimento final de toda essa história. Dá, Senhor, que, inspirados tanto pela esperança quanto pela necessidade de cumprimento da missão, possamos nos apegar àquilo que é a tua orientação e principalmente o teu desejo, de que, como testemunhas do teu evangelho, cumpramos a nossa missão e abreviemos a tua vida. É o que lhe pedimos por Jesus.